escrita por Paulo à igreja de Corinto, é no seu capítulo 11, aleluia. 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 Amém. Capítulo 11, no seu versículo 19. Amém. Quem achou diz amém? Amém. Primeiras cartas escritas por Paulo à igreja de Corinto, ao seu versículo, capítulo 11, ao seu versículo, quanto foi que eu falei? Hein? Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reuniros no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comais, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há que tenha fome, ao passo que há também que se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber, ou menosprezai a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm, que vos direi, louvai-o nisto, certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu, que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Levante a Bíblia no céu e diga: meu Deus, fala comigo nesta noite. Eu preciso ouvir a tua voz. Pode sentar, por favor, queridos, e encher esse templo de glórias por Deus. Queridos, eu não quero demorar, porque ao mesmo tempo as horas não nos esperam. Mas eu quero ser rápido, dinâmico e objetivo nos contextos da Bíblia Sagrada que acabamos de ler. Estamos finalizando uma campanha, se eu não me engano, é o tema Deus resolve tudo. É isso mesmo? A resposta de Deus. Quantos esperam a resposta de Deus? Queridos, ao ler o livro de Daniel, nós encontramos categoricamente um jovem dedicado, um jovem que se dava para Deus, um jovem que todavia tinha uma vida íntegra, uma vida separada, e todo quanto procura viver piamente a servir a Cristo, não tem como ele não passar por provações, não tem como ele não passar por dificuldade, não tem como ele não passar por perseguições. Mas todavia, tudo isso que acabei de falar, sendo na vida do homem ou da mulher de Deus, não é para o mesmo ficar triste, não é para o mesmo ficar de cabisbaixo, e sim glorificar, porque Jesus ele dissera: no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo e vós também vencerá. Escute, Daniel era um jovem que se dedicava para orar. Quando o jovem, ou seja, dizer melhor, uma igreja, quando eu digo igreja, eu não me refiro às paredes, eu não me refiro aos bancos que estamos sentados, que os irmãos estão, ou altar.
quando eu me refiro à igreja, eu estou me referindo a mim e a você. Quem é a igreja de Cristo aqui? Quando eu falo a igreja, quando Daniel era um jovem de oração, quando eu digo a igreja, todavia, tem que ter uma vida de oração, porque uma igreja que tem uma vida de oração é uma igreja edificada. Quando a igreja tem uma vida de oração, é uma igreja fortalecida. Quando a igreja ela tem uma vida de oração, ela tem comunhão com seus irmãos e tem comunhão com Deus também. Nenhuma vez por dia. Daniel era um jovem que tinha uma vida de oração. Por esse motivo ele era perseguido. Não deu muito tempo para falar dos pontos fundamentais da vida de Daniel. Mas Daniel, um homem, um jovem que buscava a Deus, que se separava para Deus. Daniel era perseguido, os irmãos sabem. As provações que Daniel passou, as dificuldades que Daniel passou. Daniel foi lançado em cova, perseguido pelos homens que todavia procurava destruir a sua vida. Mas Daniel não temia, porque ele servia ao Deus do céu. Daniel não temia, porque ele tinha certeza do Deus que ele servia. Daniel não temia, porque ele tinha certeza que o chamou, o constituiu para um grande trabalho, para uma grande obra. Quantos têm certeza que Deus te chamou? Escute, a Bíblia diz que Daniel, ele se encontra em um dos piores momentos da sua trajetória. E qual foi esse? Quando Daniel recebe a visita de um anjo, e o anjo disse para Daniel que iria destruir o povo, porque o povo se afastou de Deus, o povo deixou de adorar ao Senhor, a nação israelita, judaica, deixou de servir e se prostrar a Deus. E eu quero chamar a sua atenção que o objetivo de Deus ter criado o homem foi com um único objetivo. E qual foi esse objetivo? Adorar a Deus na beleza da sua santidade. Mas nada. Deus não me criou para outros processos a não ser adorar a Ele, porque Deus gosta, Deus adora quem o adora a Ele. E a Bíblia diz que Daniel se encontra em um dos piores momentos da sua trajetória, porque o anjo disse que ele ia destruir, iria castigar o povo de Judá por 70 anos no cativo e no cativeiro. E Daniel faz o quê? Daniel, 1 Tessalonicenses 5,17, revela a Bíblia Sagrada: orai sem, fala alto, orai sem. Essa é a essência da igreja, orar sem cessar. E Daniel entra no processo de oração. Daniel coloca em seu coração em orar 21 dias. Daniel diz: eu preciso buscar a Deus, eu preciso encontrar uma resposta de Deus, eu preciso saber o que Deus pode fazer. E Daniel entra em uma comunhão com Deus. E que comunhão foi essa? Oração e jejum. Daniel entra nesse propósito de 21 dias. E Daniel diz: eu preciso buscar e vou entrar. Mas a Bíblia diz que Daniel orou 21 dias, oração, jejum, sem comer, sem beber. E Daniel estava diante do rio Tigre. Rio Tigre é uma da simbologia do livro de Ezequiel, capítulo 2. Quando Deus chama Ezequiel como profeta, aonde Ezequiel? Ezequiel, segundo a Bíblia Sagrada, historiadores, Ezequiel, ele não era profeta.
Ezequiel era sacerdote. O que é sacerdote? Sacerdote é um homem que entrava no santuário dos santos para apresentar sacrifício a Deus pelo pecado do povo. Mas Deus, além de sacerdote, isso aqui é forte, além de levita, além de pregador, além de pastor, além de presbítero, além de diácono, além de obreiro, Deus tem muito mais para você que você nem imagina. Deus tem muito mais para você que você nem imagina. E Ezequiel capítulo 2 diz que ele estava indo para a Babilônia, porque o rei Nabucodonosor invadiu e tomou a todos. E a Bíblia diz que agora Ezequiel está diante do rio Tigre, esse mesmo rio que Daniel tem a visão. Deus quer revelar-se para crente aqui nesta noite. Deus quer abrir visão de crente aqui nesta noite. Deus quer ter comunhão com crente aqui novamente. Deus quer ter intimidade com crente aqui novamente. Não adianta você vir para a igreja e ficar com o pensamento: Deus usa o pregador em revelação, Deus usa o pregador em profecia. Errado não é errado não, mas Deus não quer usar ninguém para você. Deus quer falar com você diretamente. Deus quer falar com você diretamente. E a Bíblia diz, irmão, que Daniel está no rio Tigre em oração. Diga para o seu irmão: tem que orar. Não, dessa maneira não, ela não vai nunca orar. Diga com mais forte: tem que orar. Crente tem que orar. Crente tem que jejuar. Aleluia. Estamos vivendo em uma época que os crentes ficam: ora por mim, jejua por mim. Nada disso. Quem tem que pagar o preço é você. Quem tem que pagar o preço sou eu. Daniel está em oração. Daniel entra no quinto dia em oração, buscando resposta. Daniel entra no 10º dia em oração. Deus, o que é que está acontecendo? Porque o Senhor vai exterminar o povo de Judá, o povo de Israel. O que é que está acontecendo? Daniel entra no 19º dia e nada de resposta. Mas a vitória no crente está não em desistir, mas a vitória do cristão está em perseverar, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Escute, 21 dias. Não é, a vitória não está no início, a vitória não está no meio, a vitória está no fim. 21 dias. Daniel já cansado, porque 21 dias de oração, pastor, já estudei, tá, pastor? Isso aí, 21 dias de oração, de jejum, nossa, misericórdia, levante para todo lado. E a Bíblia diz que Daniel, no 21º dia, Deus se levanta do seu trono, porque Deus não resiste a ver um coração quebrantado e contrito diante da presença de Deus. Deus se levanta do seu trono e diz: anjo mensageiro, porque Deus é organizado, o céu é organizado. Cada anjo tem um objetivo, um propósito no céu. Anjo mensageiro é aquele que entrega a mensagem. Deus fala: anjo mensageiro, desce e entrega a mensagem para Daniel. A Bíblia diz que quando o anjo desce, o rei da Pérsia, quem é o rei da Pérsia? Os demônios. Efésios 6:10 fala sobre as potestades, demônios terríveis. Esses demônios, pastor, que a gente consegue expulsar em nome de Jesus, coisa pequena, em nome de Jesus sai. Em nome de Jesus sai. São demônios terríveis que depois do arrebatamento, eles vão ser manifestos sobre a terra, fazer destruição para os que ficarem depois do arrebatamento. E a Bíblia diz que o anjo desce, o rei da Pérsia, os demônios interferem, o anjo mensageiro descer. E Daniel fica no aguardo: Senhor, cadê a resposta? Fala comigo, me responde. E o anjo preso, Deus se levanta do trono, porque viu que passou do tempo do mensageiro voltar. Deus levanta do trono e
quando Deus olha, o anjo está preso, o rei da peste, os demônios, no segundo céu, presta atenção, existem 3 tipos de céu. O primeiro céu, qual é, irmão Francisco, que nossos olhos físicos podem contemplar. E o segundo céu, onde os demônios atmosféricos estão lutando para que a sua oração não chegue diante do trono do Senhor. E o terceiro céu é onde Deus está sentado no seu trono de glória. E Deus se levanta no seu trono, vê que o rei da Pérsia está impedindo o anjo mensageiro, porque o anjo mensageiro não é anjo de guerra, o anjo mensageiro não é anjo de batalha, ele não luta, ele só desce para entregar o recado, entregar a mensagem. Mas agora Deus se levanta no seu trono e brava no céu, aleluia, Miguel! E quando Deus diz Miguel, o céu estremece e Miguel chega na presença de Deus. Oh glória! Eu estou sentindo Deus aqui. Se você não está sentindo, é lugar de você sentir, porque Ele está aqui. Ele está aqui. E Deus fala, Miguel! E quando Miguel vem ao encontro do Senhor, pois não, Senhor, desce. O meu anjo mensageiro está impedido de poder levar a mensagem a Daniel. Agora não é o anjo mensageiro. E agora eu chamo a sua atenção. Se o diabo está impedindo a sua resposta, isso é para quem crê que vai pegar. Se o diabo está impedindo a sua resposta, se o diabo está interferindo que o mensageiro chegue até você, Deus está mandando Miguel. Você não entendeu? Deus está enviando Miguel. Você não entendeu? Deus está enviando Miguel. Você não entendeu? Deus está enviando Miguel para pelejar por sua casa. Levante a mão, levante a mão, levanta a mão, irmão, levante a mão para glorificar. Levante a mão, irmão, porque hoje é dia de resposta. Hoje é dia que Deus está enviando sua resposta. O que me chama a atenção, pastor, que onde Miguel chega, muda tudo. Onde Miguel chega, os demônios têm que bater em retirada. Aí Miguel chega e começa a lutar contra os demônios. E quem vence? Miguel, os demônios. Óbvio, Miguel. Olha para o anjo mensageiro e diz: desce, vai depressa, porque o meu céu está esperando a resposta. Quem está esperando a resposta de Deus? Levanta a mão que eu quero ministrar nesta noite aqui. Pelo poder da palavra, nesta noite, a tua carta, a tua resposta já está em tuas mãos. A tua carta, a tua resposta já está em tua vida. Deus está entrando com providência nesse dia de hoje. Hoje, ao finalizando essa campanha, chega a resposta de Deus em tua vida. Se fosse você, levantava a mão, destampava esses dentes e dava glória para Ele. Daniel, de joelhos dobrados, prostrado diante do rio Tigre. O anjo mensageiro chega de junto de Daniel e toca em Daniel. Não existe ser humano nenhum na face da terra que seja tocado por um anjo de Deus e ele fique de pé. Aleluia. A Bíblia diz que Daniel caiu como morto. E quando Daniel caiu como morto, o anjo toca nele e o levanta e diz: Daniel, homem muito desejado, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a se humilhar, a orar, as suas orações foram ouvidas, mas eu fui enviado, o rei da Pérsia, e pediu, mas Miguel veio, e eu, Daniel, estou aqui. Sua causa, levante a tua mão, eu estou sentindo algo diferente aqui, eu estou sentindo algo diferente, porque o anjo de Deus desceu nesse lugar aqui nesta noite para te entregar a tua resposta. E a Bíblia diz que naquele momento Daniel fica de pé, e nesta noite eu quero te revelar a palavra.
palavra pelo Espírito. Capítulo 2 do livro de Ezequiel 1. Filho do homem, põe-te de pé na minha presença, que eu falarei contigo. Ezequiel se colocou de pé, Daniel se colocou de pé diante do anjo, e o anjo começou a revelar para ele as coisas que iriam acontecer. E por causa da intercessão de Daniel, o milagre aconteceu. Deus agora interfere a sua ira sobre os moradores de Judá e de Jerusalém e traz para ele a consolação do perdão. Eu não sei o que você tem passado, também não me interessa. Não ignore a minha parte e dizer não me interessa. Sabe por que eu falo isso? Porque o que me interessa não é o teu problema. O que me interessa é dizer para você que o meu Deus, Ele vai resolver o seu problema. Levante a tua mão para o céu nessa noite. Quem crê na resposta diz amém. Amém. Queridos, finalizando esta campanha, resposta de Deus. Resposta de Deus. Quem está aqui não vai sair sem resposta de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu estou vendo na visão de Deus o número 23. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Eu estou perguntando a Deus, porque esse número 23 e Deus está dizendo: eu tenho resposta para 23 pessoas aqui nesta noite. Eu entreguei a revelação e você só deu glória, mas não levantou a mão para dar força. Eu saio do capítulo de Daniel e sou inspirado por Deus para ser levado para as cartas de Corinto. Não tenho como ministrar essa palavra sobre a igreja de Corinto, porque no mínimo é 45 a 1 hora, mas vou tentar abreviar para você entender um pouquinho só. Vamos lá, Paulo, o homem que se converteu, e o seu chamado foi árduo, o seu chamado foi doloroso. Paulo abriu mão de tudo para servir a Cristo. E Paulo, ele, segundo historiadores e biblicamente, um dos mais que escreveu as cartas do livro do Novo Testamento. Aleluia. E Paulo, um dos homens eloquente, capacitado pela lei romana, mas muito mais ainda, conhecedor pela graça vindoura do Espírito Santo. Paulo vem agora a ganhar diversas almas, milhões de almas. Não revela a Bíblia, mas a minha mente cefálica me leva a isso pelo contexto da Bíblia Sagrada. Aleluia. Os evangelhos que ele escreveu, do que ele passou. Eu quero fazer uma simbologia rápida para você ver como era Paulo, enquadrando nas cartas de Corinto. Bragança Paulista não tem nenhuma igreja, não tem nenhum crente. Simbologia. E a Bíblia diz agora que Paulo, ele entrava nas cidades e Paulo começava a pregar o evangelho, ganhar almas para o reino do céu. Esse é o chamado de Deus em nossa vida. Aleluia. Ganhar almas para o reino do céu, porque é bíblico. O provérbio diz: quem ganha alma, sábio é. E a Bíblia diz que Paulo ganha almas. E o que é que ele vai ganhando almas em uma casa? E de repente ele chega em Bragança Paulista, ele começa a ganhar almas, e de repente ele levanta o pastor naquela igreja. E de repente Paulo agora, ele, como era missionário, o que é missionário? Fazer missão, levar a palavra. Ele não ficou em Bragança Paulista. Quem está entendendo a simbologia aqui também? E Paulo agora ganha, e de repente ele deixa uma igreja edificada, construída. Mas Paulo é um homem que vivia a verdade. Paulo é um homem que pregava a verdade.
graça, pastor, e no conhecimento. A igreja crescia no partir do pão, na intimidade com Deus. A igreja não tinha contenda, não tinha disse-me-disse, não tinha fofoca, não tinha um melhor do que o outro, não. A igreja crescia na graça. A igreja crescia na comunhão. Está diferente a igreja no tempo da igreja primitiva para a igreja no tempo que vivemos hoje. E a igreja crescia, Paulo agora dizia: olha, pastor, fique aqui que eu vou embora. Tu aprendeu, não aprendeu? Tudo de mim? Sim. A Bíblia diz, provérbio: andai com os sábios e aprenderá a sabedoria. Andai com os tolos e aprenderá a tolice. Aleluia. A Bíblia diz que Paulo viajava, deixava a igreja de Bragança edificada. A igreja de Bragança tinha uma vida de oração. Diga comigo, oração. A igreja de Bragança tinha um costume de jejum. Diga comigo, jejum. A igreja de Bragança já tinha uma edificação de ouvir a palavra de Deus. Hoje está diferente. Eu vou entregar, irmãos. Hoje está diferente. A igreja enche para receber revelação. Se o irmão ora com revelação, é vaso. Se não ora com revelação, não presta. A igreja só enche quando tem pregador de fora. Há pregador de fora. Ele ora com revelação, pergunta, ora com revelação. Mas eu quero te revelar uma coisa: a maior revelação da igreja está aqui. A maior revelação está aqui. Palavra. A palavra converte. A palavra transforma. A palavra edifica. A palavra vivifica. A palavra leva o crente para o céu. E Paulo deixou a igreja toda edificada. E o que é que acontece? Passa o tempo, aquele pastor perde, vamos dizer, a rédea, a força, a graça. E a igreja não ora mais. A igreja não jejua mais. A igreja não edifica mais a fé na Bíblia. E a igreja que vive dessa maneira, a tendência dela é decair, é morrer espiritualmente. É muitos desses. Aí o que é que acontece? A igreja fica desse jeito. Paulo já está em Pion, vamos dizer assim, uma cidade daqui, Pionzinho, né? Vamos dizer, Paulo está em Pionzinho, pregando a palavra. E o que é que acontece? Deus não vai permitir que sua obra pereça. E Paulo, como tem comunhão com Deus, o Espírito Santo revela a Paulo: Paulo, volta para a igreja de Corinto, porque a igreja está separada. A igreja tem grupos. A igreja está afastada da minha presença. Ela não ora mais. Ela não jejua mais. Ela não busca mais. Ela não se enche mais da minha presença. Os dons espirituais, Paulo, estão sendo ceifados, saindo da igreja. A igreja só vive agora, eu acredito que aqui não tem, mas a igreja só vive em contenda. A igreja lá, Paulo, só vive em disse-me-disse. A igreja lá é um querer matar o outro. A igreja lá tem disputa de louvores. Eu louvo melhor, eu adoro melhor. Deus não chamou a igreja para isso. A adoração é única, é só para Deus. Eu não quero falar bonito, eu não quero me expressar bonito, eu quero falar aquilo que Deus quer. Eu não quero louvar bonito, eu quero louvar para Deus ser glorificado. E a Bíblia diz que Paulo volta para a igreja. Se você chegar em casa, ler as cartas de Coríntios que acabamos de ler, você vai ver. E Paulo começa a fazer uma reunião, como aqui estamos. E Paulo expressa uma palavra que me chama muita atenção. Paulo diz: vocês pensam que eu louvo vocês? Eu não louvo vocês. Sabe por que eu não louvo vocês? Porque quando eu ensinei vocês, eu ensinei a edificação. Eu ensinei a vocês terem uma vida de jejum. Eu ensinei a vocês se santificarem. Eu não louvo vocês, mas eu vos ensinei. Olha o que Paulo diz: eu vos ensinei o que eu aprendi de quem?
Paulo não aprendeu de nenhum apóstolo. Paulo não aprendeu de nenhum discípulo. Aleluia. Paulo diz: eu vos ensinei. Paulo diz: eu estou ensinando para vocês o que eu, Paulo, aprendi do Senhor. Não tem questionamento, não tem discussão. Ah, mas eu não aceito assim, então vai reclamar com Deus, porque o que eu te ensinei, eu aprendi dele, e por ter aprendido dele, a minha vida é edificante. Não se sai comigo, mas ao tempo, mais ou menos, eu 24 anos pastores de evangelho. Com 2 anos eu aprendi, 1 ano mais ou menos, que para tomar ceia, jejuava. Era a campanha de jejum. Há um tempo atrás, eu lembro que quando eu estava na sede em Salvador, que os presbíteros levantavam a mão, porque naquele tempo não tinha diácono, era presbítero e pastores, levantavam a mão, tinha visão, tinha revelação. A igreja chegava cedo, eu estou arrepiando tudo aqui. A igreja chegava cedo em jejum. A semana toda era jejum. Quando os crentes pegavam nas partículas do corpo de Cristo, começava a tremer, começava a chorar, começava a falar em línguas. A igreja sentia o poder de Deus. Quando pegavam os presbíteros, dizia: em tuas mãos está a partícula do corpo de Cristo. A igreja chorava, a igreja sentia o céu aberto, o céu descia sobre a igreja. Desculpa a minha sinceridade, mas não estou aqui para agradar ninguém. Se me chamou para pregar, eu aqui sou dispenseiro de Deus. Eu prego o que Deus quer, o que Ele pede para falar. Hoje, no tempo que estamos vivendo, nós estamos pregando para uma igreja morta espiritualmente. Você olha para a cara de crente, não sabe quem é batizado com o Espírito Santo e quem não é batizado com o Espírito Santo. Quando os presbíteros, eles passam com a partícula do corpo de Cristo, o povo pega como se fosse qualquer coisa, e quando vai participar da ceia, ele participa como se tivesse comido um pedaço de pão. Mas vai chamar, quer dizer, Deus terá nesta noite o Espírito Santo. Ele vai pegar crente aqui, ele vai pegar crente aqui. A visão de Deus abre meus olhos. Eu estou vendo uma chuva prateada caindo dentro dessa igreja. Deus está purificando, Deus está santificando essa igreja para nesta noite participar. Eu vou tomar ceia, eu tenho que ir para a ceia, porque o pastor vai me perguntar por que eu não tomei ceia. E eu tenho que dizer para ele: não deu para tomar, pastor. Mas o que me chama a atenção é que Paulo, eu quero chamar a sua atenção. Sabe o que eu quero chamar a sua atenção? Que Paulo expressa as cartas de Corinto. Ele disse assim, ó: muitos de vós estão doentes. E Paulo diz mais ainda: e muitos de vós estão mortos. Quando Paulo disse isso, ele não dizia mortos físico e nem doente físico. Ele dizia espiritualmente. Porque muitas pessoas estão pensando que ceia é brincadeira, que ceia eu posso tomar de mal com meu irmão, que ceia eu posso ficar na casa da minha irmã em contenda e falando mal de pé.
Mortos. Mortos. Sabe o que me chama a atenção? Já vou finalizar, irmãos. É que crente está de saia de nada, de combinação toda. Os irmãos estão de paletó, calça, gravata, todo na santidade. Mas só Deus sabe como está a sua vida espiritual. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E Paulo diz, ó, se você come, se você bebe, você não come para edificação. Você come para morrer. Porque ali, ao mesmo tempo que te salva, te condena. Aleluia. Ao mesmo tempo que te salva, te condena. Pode reparar que biblicamente não existe versículos que te condenam, principalmente o da ceia. Aí Paulo olha assim para a igreja e diz assim, ó, vocês estão pensando que eu vou condenar você? A responsabilidade dos pastores? Não, não vai tomar ceia não. Aí Paulo diz assim, ó, examina-se, pois o homem a si mesmo. Ei, depois vai e come. Aleluia. Depois vai ver. É com você e Deus. A mensagem está entregue. Se você tem alguma coisa contra o irmão, não tome. Não tome. Se tiver, vá lá, peça perdão, depois tome. É por isso que a igreja está morrendo espiritual. Quem é batizado com o Espírito Santo aqui? Só essas pessoas? Quem é batizado com o Espírito Santo? Quem está entendendo o que o Espírito Santo está falando com ele? Glória a Deus. É com você e Deus. Pastores, a tribuna volta para o Senhor. Ou o Senhor vai descer, ou eu fico aqui. O ministro? Não. Fique de pé, por favor. Eu quero fazer uma oração enquanto os pastores, os presbíteros, lavam suas mãos. Eu quero fazer uma oração aqui. E que tipo de oração é essa? Oração de humilhação. Vamos nos humilhar diante de Deus. Aleluia, Jesus. Quero informar a igreja que todos os membros que vão participar da Santa Ceia, fica de pé. Os irmãos de outra denominação, os nossos amigos católicos, não é que a igreja Deus Amor está fazendo essa missão, querendo dizer que somos melhores, mas é uma regra, um costume do nosso ministério, como você, irmã, de outro ministério, lá também tem suas regras. Então o Ministério de Deus Amor, ela não libera ceia para irmãos de outra denominação. Não é fazendo acepção de pessoa, não. Mas uma coisa é certa, brevemente estaremos lá no céu reunidos para participarmos das ceias. Pastores, agora por favor. Tá bom. Fica de pé, por favor. Vamos orar, se humilhando ao nosso Deus. Eu navegarei no oceano.